Voltamos então, vamos dar continuidade aí à obra da Isabel Galvão sobre o trabalho do Henri Vallon. E nós terminamos o primeiro bloco falando dos estágios, das fases de desenvolvimento segundo Vallon. E agora, na obra, vão vir aspectos importantes que aparecem em cada uma dessas fases. Então, desde o bebê até o adolescente, ela vai destacar para a gente, a autora vai trazer o que tem de mais importante nessa obra, coisas que podem cair no seu concurso público com certeza. Então, ela vai começar dizendo sobre a construção da pessoa, né? Então, o recém-nascido, o bebezinho, quando ele nasce, ele não sabe diferenciar ele do outro. Então, ele não diferencia ele da mãe, por exemplo, né? Ele mama na mãe, ele acha que aquele ser é ele. Então, há uma simbiose. Ele não consegue diferenciar o eu daquilo outro que é o não eu. Aquilo que não sou eu. Então, ele vai dizer que essa interação, essa diferenciação, ela só vai se dar pelas interações sociais. É por meio das interações sociais que o bebê vai conseguir diferenciar o eu do não eu. E isso é bem importante você anotar, porque eu vou pegar aqui a marca-texto. A distinção entre o eu e o outro só se adquire num processo progressivo, claro, por meio das interações sociais, né? Então, são as interações sociais que vão fazer com que esse bebê perceba o que é ele e o que não é ele. E é interessante porque o Vallon diz o seguinte, que é esse processo de socialização, ou seja, essas interações sociais que vão ajudar ele a ter o seu processo de individuação. Né? Então, por meio da interação social, eu começo a entender quem eu sou. E ele vai dizer que o Piaget fala ao contrário. Né? Então, ele vai falar, olha, o Piaget, ele fala ao contrário, né? Se opõe à concepção piagetiana, porque na concepção piagetiana, a gente parte do egocentrismo, ou seja, do eu para a consciência social. Né? Então, Piaget parte do eu para depois o outro. E o Vallon vem dizer que não, que é o outro que vai permitir que eu entenda quem eu sou. Percebe, gente? Que loucura, né? Então, através das interações sociais, eu consigo diferenciar o que eu sou daquilo que não sou eu, né? Que é a minha mãe, que é o meu pai, que é o outro. Então, as interações sociais é que me causam isso. Isso é uma oposição ao pensamento piagetiano que fala ao contrário. Fala que a gente parte primeiro do eu para depois entender o outro. Anotem isso porque eu acredito que seja importante. E aí, falando desse eu, né? Então, o recém-nascido. O recém-nascido, o texto vai dizer, olha, que existem situações comuns ao bebê, né? Então, aquela quando ele grita de dor após morder o próprio braço, né? Porque ele não entende o que é ele e o que não é ele. Então ele toma um susto, ele morde o próprio braço, sente dor, toma um susto. Então o bebê ele ainda não diferencia o seu corpo das superfícies que são exteriores. Ele está continuando com o pensamento que a gente acabou de ler, mas o texto traz algumas coisas bacanas. Vamos ler? É pela interação com os objetos e com o seu próprio corpo em atitudes como colocar o dedo na orelha, pegar o pezinho, segurar uma mão com a outra, que a criança vai estabelecendo a relação entre o seu movimento e as suas sensações. E ela vai experimentando, então, a diferença que existe entre o que pertence ao seu corpo e o que pertence ao mundo exterior. A melhor brincadeira do neném pequenininho é pegar o pé. Né? Então ele aprende a pegar o pezinho e ele vai vendo que ele vai controlando esse ato motor. No começo ele não entende isso. Por essas experiências, então,
ele torna-se capaz de reconhecer no plano da sensação o limite do seu corpo. Isso é, ele constrói o seu recorte corporal. Essa diferenciação entre o espaço objetivo e ele, o subjetivo, ocorre no primeiro aninho de vida. É a etapa da formação do eu corporal. Por que é importante a gente que é educador entender isso? Né? Então veja a importância da obra do Vallon para a gente que trabalha lá com um bebezinho na creche. O quanto é importante a gente priorizar as interações sociais com esse bebê nos momentos de cuidado, de banho, para que ele consiga diferenciar essas sensações e progressivamente entender o que é ele, fazer o seu recorte corporal e entender o que é o outro. Isso acontece no primeiro aninho. E aí, então, ela vai dizer, a autora vai trazer para nós que teve esse eu corporal, né? E também tem o eu psíquico. E que a construção desse eu corporal é que vai ajudar a construção do eu psíquico. E aí, então, ela vai dizer que existe a sociabilidade sincrética. Professora, quanta palavra difícil. É mesmo. Por isso que eu disse para vocês que eu tinha uma certa resistência ao Vallon. Mas ficou tudo tão claro nesse livro, gente, que vai fazendo sentido quando você vai pensando lá no bebê, vocês conseguem entender de uma maneira mais concreta, visualizar mesmo o que o Vallon está dizendo. O que é sincrético? Pensa sincrético como mistura. Né? Então, a sociabilidade sincrética é essa mistura, onde ele precisa ter consciência de si, né? De quem é ele e de quem é o outro. E aí, essa consciência é difícil para ele, de entender o que sou eu e o que é o outro. Tanto na parte corporal, quanto agora ela vai trazer na parte psíquica. Aí ela vai dar um exemplo interessante no livro, que ela vai dizer que a criança de 1 a 3 anos, ela usa muito a terceira pessoa, né? Quando ela vai falar dela mesma. Então, a Juliana quer pegar o celular. Ela é a Juliana, né? A Juliana quer água. Então, é uma dificuldade dela entender quem é a Juliana, que é ela, que é o eu psíquico. Então, esse movimento, essa dificuldade é chamada de sociabilidade sincrética. Já no terceiro ano de vida, há uma reviravolta nessas condutas das crianças. E aí, então, essa terceira pessoa some e vem o eu. Pré-escola, gente. Né? No terceiro ano de vida, pré-escola, a afirmação do eu, o baldinho é meu, onde tem os maiores conflitos, né? As mordidas, as brigas. Então, é a fase onde a criança está afirmando, ela está reconhecendo o eu, e ela entra em oposição àquilo que não é ela, né? Então, oposição ao outro. Olha que interessante o que a autora diz. Em geral, esta etapa tem um aspecto de uma verdadeira crise, como bem se pode testemunhar os educadores da faixa pré-escolar, na qual são extremamente frequentes os conflitos interpessoais, né? Então, é a fase onde ele está afirmando, ele está aprendendo aí a diferenciar ele do outro, então ele precisa se afirmar, é um momento onde ele precisa desse conflito. A criança, ela opõe-se sistematicamente ao que distingue como sendo diferente dela, o não eu. Então, ela combate qualquer ordem, convite ou sugestão que venha do outro, buscando o confronto, testando a sua independência, da sua personalidade, expulsando o eu do não eu. É interessante porque se a gente pega aquela mesinha da pré-escola, redondinha, onde 4, 5 sentam juntos, e você põe um baldinho de giz de cera ali no meio para eles dividirem, eles não conseguem. Então, cada um quer pegar lá o potinho de giz para si, né? Então, ele expulsa aquilo que não é ele e ele só consegue pensar naquilo que é ele, né? Então, é essa ideia
que a Isabel Galvão deixa claro que acontece aqui para gente e é na fase da pré-escola, a partir dos 3 anos de idade. E aí, depois dessa fase, ainda no estágio do personalismo, né, da afirmação do eu, ela vai dizer assim que existem 2 momentos. Um momento que é o que o Vallon chama da idade da graça, a etapa da sedução, a exuberância e a harmonia dos movimentos. Então, o que acontece, gente? É aquela etapa que a criança pequena faz as coisas para você ver, né? Ela quer ter a sua aprovação. Olha ela dançando, que bonitinha. Então, ela vai lá, ela dança, porque ela tem a necessidade de que os outros a admirem, ela quer ter a aprovação. Então é o momento da graça, né? Onde ela faz aquelas coisinhas que todo mundo elogia, que a família se reúne para ver o que ela aprendeu. Idade da graça, da necessidade de aprovação do outro. E depois a questão da imitação. Então, no estágio personalista, né, onde ela está formando a personalidade, existem esses 2 momentos, a questão da imitação e essa questão da aprovação do outro, a idade da graça. Interessante, né? E aí, então, o documento vai dizer, né, a obra vai dizer que esse conflito, eu e o outro, não é só nessa fase do personalismo, que isso vai acontecer também lá na adolescência. É claro que na adolescência, o adolescente ele já tem um avanço cognitivo, porém, existe ainda essa necessidade de diferenciação do eu. Como eu dei o exemplo, é onde pinta o cabelo de azul, é onde põe o piercing no nariz, é onde quer fazer a tatuagem, porque ele quer se diferenciar do outro. Então, esse conflito eu e o outro, ele vem no estágio personalista com a criança pequena, lá dos 3 anos, mas ele vai se manter, claro que mudando, né, conforme o grau cognitivo, mas ele está presente também na adolescência, onde há esse momento de oposição. Só quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. E quem dá aula para adolescente também. E aí, o capítulo 5 vai falar sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que são as emoções. Então, o Vallon ele vai dizer assim: nas teorias clássicas de estudo, há 2 correntes que falam sobre emoção. A corrente dos teóricos que falam sobre a emoção no seu efeito negativo, seu efeito desagregador, e a outra tendência que fala do seu efeito positivo. Então, 2 tendências. Emoção enquanto efeito negativo e emoção enquanto reação positiva. O que ele vai dizer? Um exemplo que eu coloquei aqui, a briga de trânsito. Né? Então, está lá havendo uma briga de trânsito, a pessoa se deixa levar pela emoção e há uma perturbação da atividade motora e, de repente, começa uma discussão, a pessoa ela começa a sentir o coração acelerado, ela começa a suar e aí pode ter um efeito negativo, né? A briga pode ser física, né? A pessoa pode ter uma arma, atirar na outra, enfim, essas tragédias que a gente vê por aí. Então, é quando a emoção causa um efeito desagregador. E há uma segunda tendência que diz que a emoção ela também pode ativar reações positivas. E ele vai dar um exemplo da rua deserta, né? Então, você está lá. Vamos supor que você seja uma mulher e esteja sozinha, no escuro, numa rua deserta. E você começa a ver alguém te seguindo. Então, vai vir uma descarga de adrenalina, né? Ele vai dizer de aumento de quantidade de glicose no sangue, nos tecidos. E as emoções, então, vão causar uma disponibilidade para que você corra. Né? Então, você vai ter uma reação positiva nesse caso, que é correr, que é fugir daquela situação, né? No meu caso, eu ia desmaiar, então eu não ia ter essa reação positiva. Mas, brincadeiras à parte, o que ele está dizendo é isso, há 2 correntes, né? Então, há a corrente que vai fazer com que as suas reações orgânicas te deem um efeito positivo e há a corrente que as suas reações orgânicas vai te dar um efeito negativo.
né? Então, são duas correntes. Mas o Vallon, ele não concorda com nada delas. Ele vai dizer que isso não é importante, né? Que não é a questão física, não é a questão orgânica, e que a gente tem que olhar para a emoção, sim, mas buscando a questão social, e que ele não toma partido nem contra, nem a favor das emoções. E aí, então, ele vai trazer que no primeiro aninho de vida, os bebês, eles vão estabelecendo aí as relações com os ambientes e pela ação do outro, o movimento ele deixa de ser apenas espasmos, descargas e passa a ser expressão da afetividade. Ele vai voltar a falar da emoção. Então, o que ele vai dizer? O movimento do bebê, quando o bebê nasce, sabe aquele bebezinho recém-nascido? E aí você fala, ele riu. Na verdade, não é um riso, é um espasmo, né? Então, ele tá lá e ele faz assim, você fala, que bonitinho, ele riu, tira foto, o primeiro sorriso. Então, ele fala que isso é um movimento de espasmo, é um movimento involuntário. E que essa disposição orgânica, ela vai ser substituída, sim, pela afetividade, pela expressão. E isso vai acontecer com o bebê no primeiro aninho de vida. E aí, então, para que isso aconteça, há a relação da afetividade. Percebe? Então, o que vai fazer com que esse movimento deixe de ser um espasmo para virar um sorriso é a afetividade. E aí, então, é que ele diferencia a emoção da afetividade. Ele vai dizer que a afetividade ela é um conceito mais abrangente, porque tem várias manifestações, e que as emoções elas são sempre acompanhadas das alterações orgânicas. Então, emoções sempre acompanhadas de alterações orgânicas, como a gente viu lá no anterior, ou alterações positivas ou negativas. Rua deserta, briga de trânsito. Mas a afetividade, ela vai além, ela é um conceito mais abrangente, ela não está só relacionada às alterações orgânicas, né? Então, o fato das emoções estarem ligadas a essas alterações orgânicas se deve a uma questão que é orgânica, né? Agora, a afetividade, ela é ligada a uma questão social, né? Então, ela ultrapassa o orgânico, ela não fica presa apenas no orgânico. Ela tem a ver, ela é influenciada pelo ambiente. É isso que ele vem dizer para nós. Então, muita coisa para a gente estudar, muito conteúdo. Toma uma água, respira e a gente volta em seguida para continuar aí os estudos sobre a autora Isabel Galvão, da obra do Henri Vallon. Até já!